Bom dia, meus queridos! Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Lembrando que durante esta semana nós estamos tratando de temas diversos aqui na oração da manhã. E o tema da nossa oração de hoje é Andando com Ousadia. E por falar em andar com ousadia, andar com ousadia não é andar tolamente ou de forma irracional, sem medir os passos a serem dados. Andar com ousadia é um andar firme e consistente, ordeiro, mas também cheio de fé. A maior parte das pessoas não gosta de arriscar e maculam a ousadia com o pessimismo e o desânimo. Uma das histórias mais empolgantes narradas nas Escrituras é a história dos 12 espias. O texto é tão rico em detalhes que dele nós conseguimos extrair inúmeras lições de diferentes pontos de vistas. O livro de Números, então, é o livro que narra esta história extraordinária e eu quero então fazer esta leitura com você, dando algumas pausas e explicando o contexto para que você possa se localizar. Combinado? Então, lendo o texto de Números, nós encontramos no capítulo 13 a seguinte descrição a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Eu quero que você preste bastante atenção neste detalhe. Deus, falando com Moisés, disse que daria a terra de Canaã aos israelitas. É uma promessa que Deus está fazendo. Continuando o texto, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então, a partir do versículo 4, de 4 até o verso 14, nós temos a descrição das tribos e os nomes das pessoas que foram enviadas. Dos versículos de 17 até o 20, Moisés dá os detalhes do que eles deveriam observar na terra de Canaã, como por exemplo, as cidades, os moradores, o tipo de construção e por aí vai. Os versículos então de 21 a 24 descreve para nós a investigação da terra, onde nós observamos que foram necessários 2 homens para carregar um único cacho de uva. Segundo o versículo 23, que nos diz o seguinte: Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Só para pensar no tamanho desse cacho de uva. Então, a partir dos versículos 25 a 33, nós temos a narrativa que nos dá agora então o relatório dos 12 espias. Eu quero então fazer essa leitura para que você possa compreender bem. Depois então vamos para algumas lições que o texto tem a nos ensinar. Verso 25 diz: Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso
e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhotos a nós e a eles. Queridos, que história fantástica! Cada vez que eu leio essa história narrada nas Escrituras, eu consigo aprender sempre alguma coisa nova. O texto é rico em detalhes e o trecho que eu acabei de ler agora, nós temos então o relatório trazido pelos 12 espias a Moisés e a comunidade de Israel. Nós observamos aqui que os homens reconhecem a fartura daquela terra, observam as edificações e dizem que as cidades são fortificadas e grandes, mas eles também, neste exato momento da prestação deste relatório, trazem uma palavra pessimista. E isso começa então a contaminar o coração do povo. Mas, dentre estes, nós temos 2 homens, um que é descrito aqui nesse texto, que é Calebe. Josué não é mencionado aqui neste momento, mas eles são dos 12, os 2 que disseram que era sim possível que vencessem os inimigos e se apossassem da terra deles. Então, o que o texto nos ensina? A primeira coisa, tão importante, se você deseja andar com ousadia, a primeira coisa a se fazer é ouvir a voz de Deus e não duvidar. Meu querido, você precisa compreender uma coisa muito importante. Diante de algum grande desafio que esteja à sua frente, você precisa se certificar de que Deus está falando com você. E ao ouvir a voz de Deus no seu coração, através de circunstâncias, de situações, de sinalizações do céu, você não pode duvidar do que Deus quer fazer. Essa é a primeira grande lição que esse texto deixa para nós. Segundo, os gigantes à nossa frente não podem nos impressionar e não podem nos intimidar. É certo que na vida nós vamos ter que enfrentar gigantes. Alguns deles são sim muito fortes, muito grandes e até mesmo trazem consigo uma aparência muito amedrontadora. Mas nós sabemos em quem confiamos e nós nos rendemos diante da palavra do Senhor, quando a palavra de ordem dele é avance. Se esta é a palavra do Senhor sobre a sua vida, aquilo que você tem sonhado, tem pensado, então não duvide, avance para a glória e honra do nome do Senhor. Terceira lição, é preciso ouvir quem crê nas promessas. Olha, meus queridos, nós precisamos ser uma geração de Josués e Calebes neste mundo. Pessimismo está por todo canto. Palavras de derrota, em todos os lugares nós as achamos. Eu mesmo me recordo aqui neste exato momento, de um momento da minha vida, quando eu já dirigia uma pequena congregação em um bairro de São José dos Campos, e lembro que a nossa igreja naquela ocasião tinha vários seminaristas. Eu estava apenas começando o seminário, no primeiro aninho do seminário,
E eu me lembro que um dia, sentado na cantina, eu me deparei com 2 seminaristas, um do 3º ano e um do 4º ano. E a palavra deles para mim era mais ou menos assim: olha, você ainda é muito novo, você é inexperiente, você não tem o conhecimento necessário. Então eu olhei bem para os 2 e disse o seguinte: eu posso não ser experiente, posso ser jovem, apenas com 18 anos, mas uma coisa é certa: eu não faço o que faço na força do meu braço, eu faço na dependência de Deus. E quem me mandou a avançar é o Senhor dos Exércitos. Bom, resumo da ópera é o seguinte: eles ficaram quietinhos e seguiram o caminho deles, e eu continuei fazendo o meu trabalho. Um deles conseguiu, depois de um tempo, assumir pastorado e o outro não. Então, é assim, gente querida. Bom, a 4ª lição: para andar com ousadia, nós vamos ter que minimizar a voz dos pessimistas em nossa volta. É mais ou menos assim. Olha, cuidado com o que você ouve, e diante da voz dos pessimistas, tome bastante cuidado. Interessante a gente notar que a maioria, dentre os 12, que eram 10, eles não estavam com a razão, porque afinal de contas, Deus já havia dito que estaria com os filhos de Israel nessa empreitada de ousadia. Por último, nós aprendemos o seguinte: precisamos deixar de ver cada um de nós como indefesos, como se fôssemos gafanhotos, para que possamos andar em ousadia. A gente precisa deixar de ter essa visão medíocre de si mesmo. Tem uma visão de si que seja como Deus te vê. E aí eu pergunto: como é que Deus te vê? Você tem ideia? Bom, primeiramente, Deus te vê como filho. Isso já seria mais do que suficiente. Mas não para por aí não. Deus te vê como alguém que é mais que vencedor. Se você vive numa busca por uma vida de santidade, caminha aliado à palavra de Deus e tem ela atrelada ao seu coração. Como é que Deus te vê? Deus não te vê apenas como um filho e como um vencedor. Deus te vê como aquele que pode mudar as coisas em sua volta. Minha gente querida, nós podemos mudar a atmosfera em nossa volta. Basta nós crermos. Então, prevaleça. Hoje é dia de orarmos então, pedindo: Deus, ensina-nos a andar em ousadia. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando ousar, quem sabe no seu trabalho, quem sabe no seu ministério, quem sabe na sua vida familiar, quem sabe ao investir financeiramente algum recurso em um curso para o seu filho, para a sua esposa, eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é: seja forte e corajoso, avance, não desista e ande em ousadia. Se você não andar em ousadia, você simplesmente vai fazer de cada dia a mesma coisa. E, gente, fala sério, a nossa vida é muito curta para a gente fazer de cada dia a mesma coisa. Amém? Então, hoje é dia de buscarmos ao Senhor nesta direção. Vem comigo nessa oração, nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Celestial de nosso Senhor Jesus, aquele que triunfou na cruz, vencendo o mal, desapossando, Deus querido, as trevas. Obrigado, Jesus, porque Tu venceste. Senhor, andou em ousadia aqui nessa terra e nos ensinou este caminho. Obrigado, Deus, pela vida de Josué e Caleb, que nos ensinam a partir desse texto que lemos no livro de Números, que é possível sim acreditar, é possível sim avançar. Senhor, que o nosso relatório sobre as coisas que estamos para vivenciar seja sempre um relatório otimista, realista, mas muito otimista. Não nos deixe olhar para as circunstâncias, não nos deixe olhar para nós mesmos e nem para a nossa força, até porque nós somos pequenos e carecemos desesperadamente do Teu amparo e do Teu socorro sobre nossas vidas. No dia de hoje, eu declaro palavra de vida,
Eu profetizo palavra de vida, palavra de bênção sobre todos os que estão ouvindo esta oração da manhã. Eu declaro em nome de Jesus que os teus filhos andarão em ousadia para que o teu nome seja glorificado. Abençoa-nos, ó Pai, com a vitória. Nós oramos na certeza da tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha gente querida. Vamos caminhar em ousadia em nome de Jesus. Essa é a palavra de ordem para o dia de hoje. Aquele pedido especial nesse momento. Deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você foi abençoado com esta palavra de encorajamento, compartilhe com alguém a oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.